Ei, gente! Tudo bem Ei, com gente. vocês? Essas são as minhas amigas, a Cris e a Elô. E eu trouxe hoje elas aqui para elas contarem para vocês um pouquinho da experiência delas, de como que foi o pré-vestibular delas, até elas passarem aqui em medicina, né? Elas são minhas colegas de classe. E eu quero que elas contem para vocês um pouquinho de como é que foi a trajetória delas até hoje. Até elas passarem só, né? Enfim. Vai, a Cris primeiro, conta, depois a Elô. Ai, gente. Então, eu sou de Domingos Martins, no interior do estado. E eu sempre estudei em escola pública, todo o ensino fundamental, ensino médio. Aí prestei o vestibular pro SISU, né, no terceiro ano. E eu só consegui passar para longe, eu passei para o Mato Grosso. Aí eu não quis ir, porque ficava muito fora de mão para mim ir lá para o Mato Grosso e tal. Aí fiz um ano de pré-veste aqui em Vitória, na Na capital. mesma escola que eu até. A gente se via lá, assim. É, mas não se conhecia. Ela vendia doces na escola. E aí eu passei na Federal de Juiz de Fora, que ela também Também passou, passei. por A gente ia coincidência. ser colega de qualquer jeito. E passei na UFES, né, que é o sonho, meu sonho, assim, né, porque é federal aqui do Espírito Santo. E hoje a gente está no sexto período, né, e muito contentes. Isso. No meio, Aí, no meio da faculdade já. é, E passa muito daqui a pouco rápido. tá no final. Verdade. A Cris também estudou então em escola pública e a Elô. Então, eu sou de São Mateus, no norte do Espírito Santo, e eu estudei lá a vida toda, até o terceiro ano, numa escola que era uma cooperativa educacional. E aí, quando eu fiz terceiro ano, eu não passei na segunda fase da UFES, eu fiz a primeira, passei, não passei na segunda, que na época ainda não era SISU. E aí, no SISU também eu tentei, não consegui passar para nenhum lugar próximo, e minhas notas só iam afastando daqui, aí eu não pude ir. E aí eu fui fazer pré, também aqui em Vitória, que foi quando eu vim pra cá. Eu não fiz no mesmo cursinho que ela, fiz em outro cursinho. E aí, Concorrência. cursinho dos humildes. Aí eu fiz esse ano de pré, né? E no final do ano prestei o vestibular da UFS também, que nem elas, que ainda é aquele esquema de primeira e segunda fase. E aí eu passei e vim pra cá, que era o meu sonho também. Na época eu tentei o SISU, mas como sempre, minhas notas me afastando do Espírito Santo. E meus pais falaram, não tem como, sem condições. Eu falei, não, vou já me matricular no pré-veste pro ano que vem. Só que aí, antes de eu começar o pré-veste, eu passei na UFS, saiu o resultado. E aí eu comecei a estudar aqui. E já estamos quase na metade do curso. Muito feliz. E aí agora eu quero que... Eu nem falei pra vocês antes, não avisei, né? Mas ok. Que vocês deem tipo uma dica assim pra eles. Porque agora falta um mês, ou mais ou menos um mês pro Enem. Aí uma dica assim pra eles que querem fazer medicina e tal, e estão estudando pra fazer o vestibular. Agora faltando um mês. Bom, a minha dica é que foquem em redação. Assim, a redação é uma nota que pode alavancar muito a sua média no Enem, então façam redações, 2, pelo menos 3 por semana. Peçam para alguém corrigir, ou então dê um jeito de alguém corrigir essas redações. Olhem outras redações anteriores, leiam muita notícia. E eu acho que é isso. O que dá para fazer nessa reta final é focar na redação. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que todas as faculdades praticamente dão um peso muito bom para a redação, um peso muito grande. E assim, se eu pudesse dar outra dica, que eu acho que talvez tenha sido meu erro, é pegar os conteúdos do Enem que caem, principalmente nas provas de biologia e química, né, de ciência da natureza, e tentar focar em como eles são cobrados no Enem, porque o Enem ele não cobra os conteúdos de uma forma tradicional, igual um vestibular tradicional. Ele cobra de uma forma diferente, uma forma que você tem que pensar. Então, se você ainda não teve aquele tempo de pegar e dar uma olhadinha nas questões, assim, para sentir como é que é o clima das questões e ver como que você tem que pensar e treinar mesmo o raciocínio, eu acho que isso é uma boa dica para a reta final. E outra coisa que também é importante agora, que não dá para estudar muito conteúdo mais agora nessa reta final. E nem é bom, né? Porque senão você fica muito ansioso. É legal fazer simulados, pegar provas anteriores do Enem e ir treinando, treinar o seu tempo, porque muita gente
estuda muito, mas não treina a resistência, porque o Enem, querendo ou não, é uma prova de resistência, né? Então isso é interessante também. Eu fazia muito isso, tentava fazer pelo menos um simulado assim do Enem por semana. Isso. Eu lembro que eu imprimi as provas, assim, eu tinha um blocão assim, de prova que eu ia fazendo. É. E eu acho Aí, que é Treinar, assim, tem que treinar. O interessante é você se isolar, vai num canto, marca o seu tempo, É. sai, deixa o celular de lado, não tenha material de consulta, nada, e tenta ver quantas questões você está acertando e o tempo E o que você tempo. está gastando. Porque isso faz muita diferença depois, porque nem todo mundo treina isso de ser resistente na prova, né? Muitos não conseguem chegar no final com um bom raciocínio, assim, ainda. Ainda mais matemática, né? É, pessoal? matemática, português também tem muita leitura, então português. E eu acho que é cansativo. importante também você criar uma estratégia, assim, o que eu for fazer primeiro. Já saber, assim, não, eu quero... Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Então, eu fazia assim, eu precisava de mais tempo para matemática. Então, na minha época, que não é mais assim, né? Na minha época. Velhas. Alguns anos Eu atrás. pegava linguagens, né, redação e matemática. Então eu fazia redação, para fazer logo uma redação que tinha que estar feita, bonitinha, prontinha. E contava muito ponto. Linguagens que eu tinha mais facilidade, tipo, mesmo sendo muitos textos, mas o resto ficava para matemática. E quando chegava matemática, o que eu fazia? Pegava, ia lendo, e as questões fáceis contam muito ponto, né? Então você tem que pegar aquela questãozinha de geometria que tá tranquila, faz. Aquela questão de logaritmo com gráfico, Você faz. pula, tenta fazer no final se sobrar tempo. Faz o que tipo você isso. sabe. Faz aquelas coisas assim que são fáceis, são questões que você não pode errar. Não é uma questão fácil. A difícil, que você tá quebrando muito a cabeça, passa, sabe? Não se estressa com isso. E é essa questão de criar uma estratégia, tipo, o que eu vou fazer primeiro? Vou me concentrar, não vou me desviar desse caminho. Porque se você se perder no Se meio não da tiver prova, um jeito assim, pré-programado assim para você fazer a prova, você fica muito perdido na hora, você fica meio desesperado. eu já cometi o erro de pegar assim, começar a fazer uma prova, aí depois começar a fazer outra, aí no final não tinha terminado nenhuma, nem outra. Não A é redação legal isso. ainda tem Não é legal. Tem que organizar o tempo certinho. Organiza o seu tempo, vê, tipo assim, faz igual no Enem mesmo, faltam 4 horas e meia, 3 horas e meia, vai riscando. O número de minutos por questão. Tipo assim, faço 10 questões em tantos minutos, 20 questões em tantos minutos. E outra coisa também que eu fiz, assim, quando eu fui fazer, para não ficar tão cansativo, eu tentava mesclar, tipo, fazia 10 questões de matemática, depois fazia 10 questões da outra prova, e tentava indo misturando, assim, para você não ficar, tipo, muito cansativo numa prova só, não tem? Porque às vezes fazer todas as questões de matemática de vez, chega no final você não tá mais raciocinando direito. Tá pensando. Ainda vai para português ainda. Tipo... Aí é muita leitura, e depois você tá pulando os textos já, e isso é muito ruim às vezes. Gente, aí é isso. Eu falei uma dica, eles falaram. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou tem alguma dúvida, fala aqui embaixo. Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, boa prova.